Saudações rubro-negras. Teve jornalista dizendo que o Petraglia liberaria o Santos para o Flamengo porque tem muito respeito pelo rapaz, porque não quer atrapalhar o desenvolvimento da carreira dele, porque gosta dele, já que ele passou 14 anos no clube, defendendo as cores do clube com maestria e etc. Bom, o Petraglia não é o tipo de cara que mistura relações pessoais com relação profissional, com investimentos do clube, muito antes dos clubes terem donos, virarem SAFs aí no Brasil, um movimento que está na moda, aí vários clubes se tornando. O Atlético Paranaense já tinha o seu dono se chamava Petraglia e continua sendo uma velha raposa do futebol, não é o tipo de cara que faria coisas pelas relações emocionais. E por isso eu resolvi verificar os números dessa negociação e entender por que o Petraglia estava tão empolgado ou tão emotivo assim com ela. E são esses números que eu vou trazer no vídeo de hoje, como o Flamengo tem que ficar atento quanto a essa negociação aí, para o desenrolar dessa negociação. Mas antes, deixa eu fazer um pedido para você. O Flamengo está botando muito dinheiro em goleiro, mas para deixar o like aqui você não gasta nada, é de graça, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito a fazer com que esse canal cresça. Já aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos, você que é rubro-negro, que gosta desse tipo de assunto. Bom, vou trazer alguns números aqui para vocês. Primeira coisa, o Petraglia está dizendo aí que foi pelo amor, pelo coração, por tanto gostar do menino, um salto na carreira, mas ele esqueceu de mencionar que o Atlético Paranaense tem uma multa rescisória com o goleiro de 3,5 milhões de euros, o que não é barato para um goleiro já com 32 anos de idade. Isso mesmo, o Santos tem 32 anos de idade e o Flamengo, para contratar, teria que pagar os 3,5 milhões de euros. Ele não abriria a mão, com certeza disso. O Atlético Paranaense estará lá com o Pix na mão para que o Flamengo faça o depósito caso queira o goleiro. Então são 3,5 milhões de euros. Ao que parece a negociação está adiantada, os números são esses mesmos e estão avançados. Mas o que impressiona mais não é o valor. Esse valor é alto para um goleiro também. Ainda mais um goleiro dessa idade que se encaminha já para o meio final de carreira. Mas o que é mais impressionante, tem mais duas coisas mais impressionantes nessa negociação. Uma delas é, o salário do goleiro Santos hoje seria algo em torno de 280 mil reais. É isso que o Flamengo oferece para seduzir o jogador. 280 mil reais, você pode falar, mas Vinícius, um clube desses, líder de mercado, um clube que quer ganhar tudo que está disputando, 280 mil reais para um jogador que chega de repente para ser titular, não é tão alto. Bom, para um goleiro, para a posição de goleiro, 280 mil reais é sim um excelente valor, mas o que mais impressiona nessa negociação não é esse número. Esse número é importante sim, mas o que mais importa é por quanto tempo esse número será pago. Já que o Flamengo, para seduzir o jogador, está oferecendo um contrato de 5 anos. Ou seja, durante 60 meses o Flamengo pagaria 280 mil reais para o goleiro Santos. E aí eu fiz uma continha básica de quanto vai sair essa contratação ao final, quando ele já estiver com 37 anos, muito provavelmente encerrando a carreira. Então, esse é um contrato de último contrato de carreira de um jogador. Por isso está sendo tão comemorado aí pelo Petraglia, primeiro que vai receber uma quantia que não esperava receber mais por esse atleta, e não uma quantia pequena, 20 milhões de reais. E para o jogador, importantíssimo, já que ele fecha um grande contrato, um longuíssimo contrato com um grande clube, com o maior clube do Brasil hoje, com maior capacidade financeira, com garantias de recebimento. Então é um cenário ideal para o Santos, um cenário ideal para o Petraglia, mas que para o Flamengo ficam aí alguns poréns. E aí eu fiz o cálculo é, primeiro, os 20 milhões da contratação, depois 16 milhões e 800 mil só de salários, e aí se chegaria próximo ou até superar esses 40 milhões com as premiações de torneio, gatilhos de participação, de titularidade, entre outras coisas que são colocadas, esses pequenos penduricalhos que são colocados aí nesses contratos de jogadores desse tipo. Então o Flamengo estaria contratando um jogador sem possibilidade de revenda futura, um jogador que naturalmente não deve subir de produção. O Santos está já no seu ápice de maturacional como atleta. A tendência, é claro, é de queda, né? Que conforme os anos vão passando fisicamente, o goleiro vai vai ficando diferente, o seu corpo vai mudando, ele vai ficando um pouco mais lento e tal. É claro que muitos goleiros conseguem compensar isso com a maturidade, mas não é uma coisa que a gente pode contar na hora de fazer a contratação, e o Flamengo então contrataria um goleiro já com meio final do ano, fazendo um investimento de 40 milhões de reais. Na minha opinião, um investimento muito alto para um jogador que é sim seguro
embaixo das traves. Ele é um goleiro seguro, um goleiro que é capaz de resolver jogos. Eu acho que menos do que os goleiros que são os principais concorrentes, caso do Everton e do Everton do Atlético Mineiro e do Everton do Palmeiras. Mas é um jogador que, entre os três, que tem, na minha opinião, a pior saída de bola, ou que tem menos capacidade de construir o jogo ali a partir da linha de trás. E o Flamengo precisaria ter um jogador para isso, principalmente porque joga com as linhas muito altas e precisa ter um jogador que tenha tranquilidade para fazer essa bola rodar por trás, para de repente fazer uma ligação direta com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com os alas. Então o Flamengo estaria investindo muito dinheiro em um jogador que já se encaminha para o final da carreira e, mais do que isso, um jogador que não solucionaria todos os problemas que o elenco tem hoje e que precisa resolver de alguma maneira. Bom, se você contrataria... E aí, rubro-negro, você contrataria ou não o Santos com os valores que estão aqui? Se sim, já deixa aqui nos comentários. Se não, também já deixa aqui o porquê. E se inscreve no canal para receber em primeira mão esses conteúdos. Não sai do vídeo sem deixar aqui o seu like também para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Esse foi o vídeo de agora. Valeu!